Eu comecei a gravação ali. Estão escutando direitinho, gurizada? Sim, tudo Sim, certo. sim. Beleza, beleza. Tá, eu não apaguei aquilo que estava no quadro, porque eu não sei, caiu a live ali. Talvez vocês não tivessem conseguido copiar tudo direito. Então, dei uma olhada aí. Estamos com 27. Isso aí. Feito aí? Nós tínhamos Professor, aí no acabado. caso, uma raiz é mais 5 e a outra é menos 5? Exato. Eu estava explicando exatamente isso, né? Que quando eu tenho um expoente, esse expoente é par, quando ele passa para o outro lado com a função inversa, né? Operação inversa, então tem uma potência, a operação inversa da potência é a radiciação, e daí, se ele é par, tu tens que colocar na frente da raiz os dois sinais, o mais e o menos. E daí tu vai ter as duas respostas da Bhaskara. X' vai ser menos 5 e o outro mais 5. Então, a solução aqui é menos 5 e mais 5. Tranquilo? Alguma dúvida neste terceiro exemplo? Tudo beleza? Tô tranquilo. Botou no chat Teve um ali. que botou no chat ali, senhor. Opa, eu não vi. Deixa eu ver aqui. Vitor. Não. Isso aqui não é a fórmula de Bhaskara, tá? Eu tô fazendo... A senhora mostrou o que era o valor de A, B e C, só que daí caiu bem na hora. Por isso que eu não peguei essa parte. Na realidade, a gente veio até aqui, né? O que eu disse? Que quando eu coloquei que era o valor de A, B e C, eu ressaltei que este B era zero. Então, eu tenho uma equação que ela não está completa, porque uma das variáveis é zero. Quando ela não está completa, eu posso fazer pela fórmula de Bhaskara? Posso. Mas posso fazer de um outro jeito, que fica menor. Por quê? Porque quando falta o B, e eu observo aqui, ó, só tem uma das duas parcelas que tem a variável x. Então, a ideia é resolver essa equação isolando a variável x. E foi o que eu fiz. Eu peguei esse menos 100 e passou para o outro lado, então ficou 4x ao quadrado igual a 100. Esse 4 que estava multiplicando, divide aqui, então ficou 100 divididos por 4, que ficou 25, e daí eu tinha essa potência. Essa potência passa em forma de raiz. Como é uma potência de expoente par, gera duas possibilidades de sinais na frente da raiz, o mais e o menos. E daí, quando eu extrair a raiz, eu tenho, então, menos 5 e mais 5, e está solucionada, sem a aplicação da fórmula de Bhaskara. Tá? Aqui não foi utilizada a fórmula de Bhaskara. Poderia resolver pela fórmula de Bhaskara? Sim, poderia. Daria os mesmos resultados? Certamente sim, né? Matemática exata. É aquilo, é aquilo. Certo? Não sei se agora, com esse resuminho, eu consegui explicar tudo o que vocês tinham escrito ali no chat. Miguel, era essa a tua dúvida? E Vitor, ficou claro agora? Sim, agora eu consegui entender. Tá certo. Bom, vamos então para um quarto exemplo aqui, tá? Isso.
Bom, eu tenho x menos 3, x mais 3, que tem uma multiplicação, né? Quando não tem nada entre dois parênteses, é sempre um produto, igual a 16. O que que eu faço? Produto notável ou propriedade distributiva. Sai multiplicando todo mundo ou faço produto notável. No caso, se eu fizer produto notável, que é mais rápido de fazer, como eles são iguais, os dois parênteses só divergem entre os sinais, um é mais e o outro é menos, um tem uma soma e o outro tem uma subtração, a regra desse produto notável é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E daí tu vai fazer direto aqui. O quadrado do primeiro termo, então o primeiro termo é o x, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, menos 3 ao quadrado, que é 9, igual a 16. Aqui eu fiz produto notável. Bah, professora, não rola, não me lembro desse negócio de produto notável. Ok, então tu pode vir num cantinho aqui do teu caderno e tu vais fazer isso daqui, ó. X vezes x, x vezes 3. X ao quadrado mais 3x. Aí pega esse menos 3 e distribui aqui também, ó. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes mais 3, menos 9. Observa que cancela esses dois termos e tu fica com x ao quadrado menos 9. Se tu fizeres assim, é o mesmo jeito do produto notável, certo? Então, se tu não te lembra do produto notável, que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tu pode fazer aplicando a propriedade distributiva, que vai dar no mesmo. Aí, o que tu tens aqui? Tu não tens uma equação de segundo grau? Tens. E ela está completa? Não. Por que eu sei que ela não está completa? Vou passar o 16 para lá para te enxergar melhor. Ó. Menos 9 menos 16 igual a zero. Ela não está completa porque quando eu somo isso aqui vai dar menos 25 igual a zero. O que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho o A, que é 1, tenho o C, que é menos 25, mas não tenho o B. Então, ela não está completa. Posso aplicar Bhaskara? Posso, mas dá para fazer de outra forma? Sim. Que outra forma? Peraí. Isolando a variável, como eu fiz da outra vez. E daí, vai dar os mesmos 25, tá? Eu peguei o mesmo número ali, só escrevi de uma forma diferente. Isso aqui vai dar o quê? Mais ou menos raiz de 25, que é mais ou menos 5. Então, a solução aqui é menos 5 e mais 5. Certo? Tudo isso aí só para resolver as equações. Tranquilo? Eu só copiar essa aí um minuto. Tá, peraí que eu vou botar... Tem que mutar, professor. É o que eu vou fazer agora. Acabei de fazer. Estou mutando todo mundo. Eu já tinha feito isso no início da live. Parece que ficou mais simples desse jeito aí. De qual jeito? Esse aqui? Esse último parece que ficou mais fácil. Ou a gente já entendeu. Já está conseguindo entender. É isso aí. Tranquilo? Eu vou esperar vocês darem uma copiada aqui. Tá? Eu sugiro que vocês sempre, entre uma semana e outra, trabalhem essas questões aí de matemática básica, dando uma intensificada nos estudos, tá? Para não esquecerem, né? Porque de uma semana para outra, para alguns é muito tempo. E daí chegam na outra aula, já esqueceram daquele procedimento. E tudo isso que a gente está vendo aqui, vocês não vão poder esquecer nunca mais. Vocês vão usar sempre. E depois não vão dizer para o professor de cálculo 1 que vocês não aprenderam isso. Tranquilaço? Posso apagar agora? Bom. Dá só 30 segundinhos, por favor. Tranquilo. Até larguei. Pode copiar. Era bom se tirasse foto, acho, para poder tocar o baile, né? É, um print da tela. Tá liberado, professor. Pode passar para o colega. Tá. É que eu entendo que às vezes as pessoas gostam de copiar, porque copiando já vai assimilando também, né? Quer dizer, toda uma maneira de estudo aí envolvida. Bom,
Vamos pensar na situação do soma e produto. Tá, então o que eu quero que vocês façam? Tá? Eu dei aqui algumas possibilidades de equação de segundo grau, resolução por Bhaskara, quando elas forem incompletas, resolver daquele jeitinho. São dois jeitos diferentes de resolver. Um quando B é 0, outro quando C é 0. Tá? Então não pode errar aí. E agora a gente vai ver a tal da soma e produto que eu tinha falado antes, que eu disse que a gente ia retornar para isso. Então, o que é a soma e o produto? Tá. E aqui, gente, sabe o que eu vou querer? Que vocês não copiem nada. Que vocês só vão comigo com o meu raciocínio aqui junto. Porque isso aqui não tem muito cálculo. Pensou, terminou, tá? Então, a gente tem que pensar aqui juntinhos, tá bom? Então, não é para ficar tentando copiar aí enlouquecidamente. É para prestar atenção. O que eu falei da soma e do produto? Não. Desculpa, é? professor. Desculpa. Desculpa. Não, é que eu tava com o microfone aberto. Eu me assustei, eu voltei. Então, olha aqui, ó. O que é a soma e o produto? A soma vai ser quando tu pega as duas raízes, somando elas, tem que dar o valor do B com sinal negativo dividido por A. E o produto é quando tu multiplica as duas raízes e tem que dar o valor do C dividido por A. Não esqueçam que a soma troca o sinal e o produto não troca, tá? E a gente vai resolver as equações de segundo grau dessa forma. No início, parece meio estranho, mas a gente ganha uma agilidade quando começa a fazer isso, que é fantástica, tá? Então, a gente consegue fazer muito mais rápido aplicando toda aquela Bhaskara. Presta atenção aqui. Vou pegar o primeiro aqui. Vamos pensar aqui... Peguei isso. A equação é x² menos 7x mais 12. Tranquilo? Por onde eu começo? Eu começo pelo produto, tá? Então, o produto é este cara dividido por 1. Então, o produto é quanto? O produto é 12. 12 divididos por 1 dá 12. Não copia, olha para cá. Vamos pensar em todas as multiplicações que eu conheço com dois números que dei 12 como resultado. Então, vou pensar assim, ó. 1 e 12, 1 vezes 12 dá 12. Concordam? Sim. 2 e 6 dá 12. Concordam? Sim. 3 e 4 dá 12. Concordam? Sim. Tem mais algum que vocês acham que pode dar 12? Um número vezes outro? Não. Não. Então, a nossa resposta está aí. Ou a nossa resposta é essa dupla, ou a nossa resposta é essa dupla, ou a nossa resposta é essa dupla. Quem vai dizer qual dupla? A soma. A soma tem que dar menos B. Então, vai ter que dar quanto? Menos 7. A soma tem que dar 7. Divididos por 1. A soma tem que dar 7, então. Porque 7 divididos por 1 é 7. Soma isso aqui dá 7, meu velho? Não. Somou isso aqui dá 7? Não. Somou isso aqui dá 7? Solução 13 e 4. Eu disse que não era para copiar, era para olhar, porque o negócio é assim. Conseguiram entender? Dá para dar uma recapitulada? 100%, professor. 100%. Tá, a gente vai fazer outros exemplos, não te preocupa. Eu vou passar esse aqui rapidinho, mas a gente vai fazer outros, tá? Quem pediu aí para recapitular, fica tranquilo que vai rolar outros exemplos aqui. A ideia, guri, é tu sempre pensar na multiplicação primeiro. Então, tu vai pegar esse cara aqui e vai dividir por este. 12 divididos por 1 é 12. Então, tu vai pegar todos os numerozinhos que multiplicados deem 12. Sempre dois números. Porque raiz, a equação é de segundo grau, são duas respostas. Dois números que deem 12. 1 e 12, 2 e 6, 13 e 4. E não tem mais nenhum. Só são essas três alternativas que tu tem. Agora, dessas três alternativas, tu vem para cá. Tá vendo que a soma é menos B? O B é menos 7. Menos com menos dá quanto? Mais 7. Mais 7 divididos por 1, que vai dar 7. Qual a soma que dá 7? Se tu somar 1 com 12 vai dar 7? Nunca. Porque vai dar quanto? 13. E aqui, 2 com 6 vai dar 7? Nunca. Porque vai dar quanto? 8. E 3 com 4 vai dar 7? Dá. Então essa é a resposta. Porque essa resposta satisfaz o produto e satisfaz a soma.
Ok. Tava fácil mesmo. Professora, Sim, senhora. só para mim entender, tá? O 12, por que tu pegou o 12 primeiro? Eu tenho que começar. Qual é o teu nome? Pamela. Pamela. Eu tenho que começar por algum lugar, ou pela soma ou pelo produto, certo, Pamela? Certo. A dica é começa sempre pelo produto, porque é muito mais fácil tu achar menos possibilidades para uma multiplicação do que para uma soma. Entendeu, Pamela? Mais ou menos. Eu tô pegando devagarinho, porque faz 13 anos que eu parei que eu Assim, concluí o ó. ensino médio, então ainda tô meio perdida. Se eu quero somar 7, olha só, todas as possibilidades de somar 7. Se eu começasse pelo 7, seria 1 e 6, 0 e 7, 2 e 5, 3 e 4, 8 e menos 1. Olha quantas possibilidades eu tenho para o 7. Não é muito mais fácil eu começar pelo 12, que eu só vou ter 3 possibilidades? A quantidade de possibilidades do produto é sempre menor do que a da soma. Por isso que tu começa por ele. Porque daí depois é mais fácil de saber quem é a soma. Tu entendeu? Entendi. Vamos para outra. É mais fácil começar pelo produto, que seria a regrinha, aquele C sobre A lá. Isso aí. Nunca vocês tinham feito equação de segundo grau dessa forma na vida? Eu já tinha feito há 30 anos atrás. Tá certo, tá certo. Então vamos lá, vamos pegar outra aqui. Ok. Eu tenho isso aqui. Então, qual é a equação que eu tenho aqui? Pamela, presta atenção aqui que a gente vai começar por aonde? Pelo produto. Sempre pelo produto. Então, eu tenho aqui, o meu produto é quanto? Menos 10. Gurizada, se a multiplicação dá menos, concordam que na regra de sinal um dos dois números tem que ser negativo? Sim ou não? Sim. Se os dois forem negativos, vai dar negativo? Não, vai dar positivo. Não. E se os dois forem positivos, vai dar negativo? Não, vai dar positivo. Quando é que dá negativo? Quando um é positivo e o outro é negativo. Então, eu sei que um dos dois números que eu encontrar, eu vou ter que botar um menos na frente. Por quê? Porque aqui eu tenho menos 10 como multiplicação, certo? Quem é que dá menos 10, gurizada? 1 e 10, depois eu penso no sinal. 2 e 5, e quem mais? E só. Não tem outro que dê 10. Só. Aí eu sei que um deles tem que ser negativo, porque a multiplicação deu negativo. E daí eu vou para a soma. A soma tem que dar quanto? Esse cara com sinal trocado. Então a soma tem que dar mais 3. Aqui, ó, se eu negativar um dos dois, vai dar mais 3? Não. E se eu negativar um dos dois, vai dar mais 3? Vai. Quem é que tem que ser negativo para dar mais 3? O 2. E daí tá a resposta. Menos 2 e 5. Se fizer Bhaskara, vai dar isso. Tranquilo? Tranquilo. Bom, o que eu sugiro? Que vocês peguem outras equações, eu posso até deixar de tema muitas equações para vocês resolverem só por soma e produto, certo? E depois eu dou a resposta aí para vocês. Alguém escreveu alguma coisa ali? Vamos ver o que é. Que é um S? É um S. Tranquilaço aqui, gente? Então agora a gente vai para o estudo do delta, né? O que é o delta? Aquela parte que fica dentro da equação de segundo grau. Ali é um tópico importante, porque ali vai me dizer quantas raízes eu tenho na minha equação de segundo grau.
O delta, dependendo da característica que ele tiver, que a gente chama de discriminante, tá? É o discriminante da equação de segundo grau. Esse discriminante da equação de segundo grau, dependendo do jeito que ele for, ele vai me dizer se eu tenho uma raiz, se eu tenho duas raízes ou se eu não tenho raiz. Vou apagar. Posso? Então, aqui, ó. Pode. Pode ser. O estudo do delta, ou o estudo do discriminante da função quadrática. O delta é aquele cara que está dentro da raiz, né? É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o delta, tá? Como o delta está dentro da raiz da fórmula de Bhaskara, vou reescrever isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o cara. Eu penso o seguinte: se o delta for zero, eu vou ter só como resposta menos b sobre 2a. Então, quantas respostas eu terei? Apenas uma. Isso não é física? Não. Mas tu aplica lá. Tu já aplicou isso numa coisa de física, né? Mas Sim, no primeiro ano do ensino médio. Aham. E daí aqui, ó. Isso lembra o delta T, o delta S? Ah, mas é que aquela variação do delta T e do delta S é o seguinte: Isso é delta T termodinâmica, né? é tempo final menos tempo inicial. Delta É a variação, né? cada vez que tu usa um delta na física é de variação. Aqui não, tá? Aqui é o discriminante. Tá, aqui, ó. Se o delta for maior do que zero, vai existir raiz. Então, tu vai ter que x' é diferente de x duas linhas e tu vai ter duas respostas. Eu já vou dar exemplo disso aqui. E se o delta for menor do que zero, tu vai ter um delta negativo. Existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais? Não. Então, não tem resposta. Nos reais. Conjunto dos reais, tá? E vamos aos exemplos. Se eu quiser saber apenas a quantidade de respostas, tá? Então, eu só vou analisar o delta disso aqui, tá? Vai ficar assim. Eu tenho essa equação. Eu quero saber quantas respostas distintas tem essa equação. Então, eu calculo só o delta. Vou lá para o delta e calculo aqui, ó. B ao quadrado é menos 6. Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, o A que é 1, vezes C que é 9. O que eu tenho de delta? 36 menos 36. Quanto é que deu delta? Zero. Significa que para essa equação eu vou ter apenas uma resposta. Certo? E se eu continuar desenvolvendo a Bhaskara, eu vou ver que eu vou ter uma resposta só. Porque o meu discriminante deu zero. Agora, se eu tiver isso aqui, ó. Deixa eu pensar aqui.
Quero saber quantas respostas tem essa equação. Vou lá e calculo o delta. Quem é meu delta? Menos b ao quadrado vezes 4 vezes a vezes c. Antes de começar a fazer isso aqui, eu vou aproveitar uma observação que um colega de vocês fez no início lá da primeira live. Ele disse assim, professora, numa das equações lá, não era melhor a senhora simplificar toda a equação por um determinado número? Acho que era 5. E eu disse sim, mas aqui não vai fazer diferença nenhuma. O que ele estava querendo dizer com aquilo? Tá? Eu não dei linha ali para ele. Por quê? Porque aqui é o momento de vocês verem isso. Tá? Estão vendo que essa equação aqui, ó, toda dá para simplificar por 3? Ó, 3x ao quadrado menos 18x mais 24. Todos esses coeficientes são múltiplos de 3. Então, quando acontece isso, o legal é tu simplificar. Por quê? Porque o teu cálculo vai ficar menor. Tu não vai precisar trabalhar com números tão grandes. Ah, mas eu não me dou conta que tem que simplificar. Ok, daí tu trabalha com números grandes, sem problema nenhum. Mas o ideal é tu minimizar o teu esforço. Então, eu estou vendo que isso aqui tudo dá para dividir por 3, ó. Eu vou dividir por 3, como o colega sugeriu, só que lá era outra equação, e daí ele sugeriu dividir por outro número. Quando eu divido tudo isso aqui por 3, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Significa que essa equação é a mesma coisa do que essa, porque ela é simplificada. Então, a resposta dessa é a mesma resposta dessa. Se essa aqui tiver 2 respostas, essa aqui também terá. Se essa aqui tiver uma resposta, essa aqui também terá. Se essa aqui não tiver resposta, essa aqui também não vai ter. Certo? Então, não preciso calcular com esses números grandões. Eu posso equacionar o delta com esses aqui, porque eu simplifiquei. E daí, lá vou eu, ó, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, que é 8. E daí, quem é o meu delta? 36 menos 32. O meu delta foi quanto? 4. 4 é maior do que 0. Quantas respostas eu vou ter? 2 respostas distintas, porque o x' vai ser diferente do x duas linhas. Então, esse trabalho com delta, ele vai me dar a possibilidade de saber quantas raízes eu tenho. E não só isso, no gráfico, saber quantas raízes tu tem significa saber quantas vezes essa parábola, porque uma função quadrática ou uma equação de segundo grau, ela dá origem a uma parábola, quantas vezes essa parábola corta o eixo das abscissas, que é o eixo do x. Quando ela tem 2 respostas diferentes, ela corta 2 vezes o eixo. Quando ela tem uma resposta, significa que ela encosta no eixo e volta. Ela pode encostar descendo e voltar subindo, ou ela pode encostar subindo e voltar descendo. E quando ela não tem nenhuma resposta, significa que ela não corta o eixo das abscissas, não corta o eixo do x. Vai ser o próximo passo que a gente vai ver ali depois, como é que fica esse gráfico, tá? Só estou adiantando para o motivo da gente estar estudando esse delta. Vou dar um terceiro exemplo do delta aqui. Vou apagar aqui. Mas como é que tu fez para saber qual número para dividir para simplificar? Eu analiso a equação, eu olho a equação e vejo que eu tenho 13, que eu tenho 18, que eu tenho 24. Existe algum número que dá para dividir os 3 coeficientes? Existe. Qual é? O 3. Então tem que parar e fazer uma análise de todas as parcelas, tu entendeu? Tá, entendi agora. Perfeito. Quero isso aqui. Lá vou eu para o delta. Tá? Quero saber quantas soluções tem. Então, vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes... Peraí, vou botar mais 10 aqui, tá? Mais 10, vezes 10. Arrumei o sinal aqui, botei mais 10. Delta é igual a 4 menos 40. Isso aqui vai dar quanto? Menos 36. O número é negativo. Delta menor que 0. Delta menor que 0 não tem resposta nos reais.
significa que se eu fosse fazer o gráfico dessa parábola, essa parábola estaria todinha acima do eixo do Y, do X. Certo? Então, aqui, ó. Quantas respostas eu tenho? Aqui eu tenho uma solução. Deixa eu anotar aqui para vocês. Uma solução. Aqui eu tenho duas soluções distintas, né? Parece redundante, mas é importante dizer que elas são diferentes. E aqui eu não tenho solução. Nos reais, no conjunto dos reais. Porque lá no conjunto dos números imaginários tem solução. Mas a gente ainda não chegou nesse patamar aí. Por enquanto a gente está aqui dentro, estudando os reais. Certo? Algum questionamento em relação a isso, pessoal? Professor, Sim. só uma pergunta assim. Tem duas soluções distintas, tá? Uhum. Mas seria o quê? Seria mais 4 menos 4? Ou Ah, o que daí que eu tenho seria? que resolver ali para saber quais são. Nesse caso aqui, ó, as soluções é 4 e 2. Aqui vai ser 4 e 2, fazendo sobreproduto, ó. Dois números que multiplicados deem 8, 4 e 2 dá 8, e somados deem 6. 4 e 2 somados. Tá. Agora eu consigo entender. Tá? Na realidade, aqui eu não estava querendo saber quem eram as soluções, eu queria saber só quantas tinham para que a gente conseguisse analisar essa proposta agora que vem num gráfico. Tá bom. Tranquilo? Bom, agora eu vou entrar, então, nas funções quadráticas, entrando no estudo do gráfico desta parábola aqui, tá? Então, é o que eu vou fazer agora. Vocês vão precisar de uma reguinha aí, tá? Sugiro que usem umas canetas coloridas para fazer algumas marcações. Quem escreveu ali, vamos ver o que é. Acho que vai terminar assim. Então, nós temos 5 minutos ainda. Mas daí eu não apago o que está no quadro, que nem eu fiz, e quando a gente retorna, fica ali. Posso apagar isso aqui? Ou tem alguém copiando? Pode. Por mim, tudo bem. Ok, então bora lá. Quando eu faço análise de um gráfico, de uma função quadrática, ou seja, de uma Professora? equação, sim, A live está começando automaticamente já em seguida ou tem um tempinho entre elas? Eu acho que eu perdi agora um a tempo próxima da- live é às 9. Entrando alguém agora. É às 9, amigo. Tá bom. Essa caneta que tu usou para escrever ali em cima uma solução, Ficou ruim? duas soluções. Ficou meio fraco. Tá, eu não uso mais ela. Depois eu troco a carga. Valeu. Vocês têm que me avisar, porque assim, para mim, tudo fica bom, mas é que para vocês não, né? Então me avisem sempre quando alguma coisa, aquela dica da outra vez que bati a luz aqui, também foi legal. Vocês têm que me dar umas dicas, porque, tá? Então, assim, ó, quando eu falo de gráfico, tá? Um gráfico dessa função. Sempre quando eu falar de gráfico de uma função quadrática, significa que eu tenho uma parábola. Sempre vai ser uma parábola. Essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima, ela pode ter a concavidade voltada para baixo, ela pode ter a concavidade voltada para a esquerda ou para a direita. Se ela for em função de x, é só para cima e para baixo. Se ela for em função de y, então ela é para a direita ou para a esquerda. Nós vamos trabalhar sempre em função de x, tá? Então, quando eu tenho uma parábola assim, ó, ela pode estar em qualquer lugar dentro desse eixo aqui, eixo das. Esse eixo aqui, qual é o nome desse eixo aqui? Quem é que sabe?
As ordenadas? Ordenadas. E esse cara aqui é a abscissa. Abscissa. Isso aí. Então, aqui, ó, quando eu tenho uma parábola, essa parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima, ó, concavidade voltada para cima, ou pode ter a concavidade voltada para baixo. Ela pode estar toda no primeiro quadrante, pode estar toda em qualquer quadrante, mas ela vai estar com a concavidade voltada para cima. Essa aqui pode estar em qualquer quadrante com a concavidade voltada para baixo. Quem é que me diz a concavidade quando eu olho uma equação? É o sinal do A da equação. Se o meu A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o meu A for negativo, a concavidade é voltada para baixo, certo? Então, quando eu olho a equação, eu olho o A. Se o A é um número positivo, eu tenho que imaginar uma parábola assim. Se o A é um número negativo, eu tenho que imaginar uma parábola assim, certo? Outra questão da minha parábola. A parábola, então aqui o primeiro item seria a concavidade. O segundo item seriam as raízes, tá? Essas raízes assim, ó. Quando eu tenho uma parábola, eu posso ter essas três situações aqui. Tá saindo um horror esse meu gráfico. Eu vou desenhar todas essas parábolas com a concavidade voltada para cima, mas poderia ser todas para baixo. O importante é o que vocês vão ver agora em relação às raízes. Agora não, da data, que tem 1 minuto e pouco. Quando ela corta em 2 lugares, ó, esse cara aqui é o x' e esse é o x 2 linhas. Significa aqui que o delta é o quê? Maior do que 0. Estão vendo? Ó? Cortou em 2 lugares o eixo x. Quando ela vem, encosta no x e volta, ela encosta em um lugar, significa que o x' é igual ao x 2 linhas. Significa que este delta aqui, ó, foi o quê? 0. E ainda existe a possibilidade dessa parábola chegar ali e nem encostar no eixo. Quando ela não encosta, ela não tem nem x' nem x 2 linhas. Significa o quê? Que o delta foi menor do que 0. Então, primeiro, quando eu olho a equação, eu já consigo saber se a concavidade é para cima ou para baixo, dependendo do sinal do A. Quando eu faço a equação e acho as raízes, ou acho os deltas, eu já sei se ela vai cortar em 2 lugares diferentes,